Já vimos em outro vídeo do canal que parábola é um substantivo feminino que, no que diz respeito à língua, é definida como, abre aspas, narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Fecha aspas. Jesus Cristo foi um grande e hábil utilizador de parábolas para falar de si mesmo e do Evangelho, demonstrando ser alguém familiarizado com a vida humana, seus costumes, habilidades e fraquezas. A parábola do sal da terra está registrada nos evangelhos sinóticos em contextos diferentes, o que demonstra que Jesus a utilizou várias vezes em múltiplas circunstâncias. No evangelho de Mateus, está no corpo do Sermão do Monte, Mateus 5, verso 13. No evangelho de Marcos, está nos ensinos aos discípulos, Marcos 9, verso 50. No Evangelho de Lucas, está num dos ensinos para as multidões que seguiam a Jesus, Lucas 14, versos 34 e 35. Vamos examinar os textos. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Marcos 9,50. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, 34 e 35. Sabemos que o sal se obtém desde os tempos remotos da humanidade, principalmente da evaporação da água marinha e da extração de rochas como o cloro sódico. Aliás, disse que o sal é a única rocha comestível. Tanto os seres humanos quanto as demais espécies de seres vivos dependem do sal de alguma forma para a manutenção da sua saúde física. Além disso, o sal tem propriedades que contribuem na preservação dos alimentos, refreando sua deterioração por mais tempo. Se juntarmos as avaliações do sal feitas por Jesus Cristo, encontraremos o seguinte: o sal é certamente bom, mas em sua observação do uso do sal, Jesus lembrou que o sal pode se tornar insípido, isto é, sem gosto. Sabemos que se os cristais de sal não forem preservados adequadamente, poderão umedecer e perderem sua utilidade, tornando-se insípidos. Ao utilizar a metáfora do sal com seus discípulos, Jesus ensinou: vocês são o sal da terra e tenham sal em vocês mesmos. Ou seja, esta fala de Jesus poderia significar: vocês são pessoas que têm uma propriedade e um sabor diferentes que melhoram o trato das relações humanas. São pessoas que, por andarem comigo e na verdade do Evangelho, têm meus princípios e valores. Vocês carregam em si as minhas virtudes e podem, com elas, abençoar as pessoas e fazer recuar os estragos provocados pela vida sem Deus. Ainda que a humanidade tenha uma evolução científica e tecnológica, no decorrer dos tempos, constatamos que não há evolução moral, a despeito das religiões que pregam a paz, o amor e a busca da perfeição. Prevalecem os defeitos crônicos: egocentrismo, hedonismo, preconceito, mentira, violência e muitas coisas más. Alguém precisa fazer alguma coisa. Com a parábola do sal, Jesus disse aos cristãos que eles são as pessoas sobre quem Deus derramou, por pura graça, sem mérito algum da parte delas, o seu amor e a sua misericórdia, transformando-as em novas criaturas para disseminarem na terra o sabor divino,
testemunhando a todos das virtudes de Deus e de Jesus Cristo e sua terna misericórdia para com todos os pecadores. Mas o próprio Cristo levantou a questão da insipidez do sal. O que fazer quando o sal perde o seu sabor e passa a ter a consistência e o sabor de uma pedra comum? De acordo com Jesus, esse sal não serve nem para ser misturado com o esterco, porque essa mistura prejudicaria a função de adubar a terra. Segundo Jesus, a única serventia do sal insípido seria a de incrementar a massa de barro utilizada em pisos das casas e estradas do seu tempo, tornando-se parte do pavimento onde brincam as crianças ou passam as pessoas e os veículos. Por outros ensinos de Jesus, nós descobrimos que o sal insípido significa um coração dividido entre seguir a Jesus e seguir o pensamento do mundo sem Deus. Quem assim é, pode tornar-se infrutífero, inútil, fútil, que não faz a mínima diferença no meio em que vive. Fazer diferença não é necessariamente tornar-se personalidade pública e ser qualificado entre as pessoas ou personalidades mais influentes da sociedade por algum órgão da grande imprensa. Fazer diferença é, a partir da consciência de ser uma pessoa salva, unicamente pela graça do Senhor Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tornando-se útil e abençoador no meio em que vive. Os efeitos de uma vida como esta podem parecer pequenos à primeira vista, mas são duradouros, porque o poder de Deus transforma outras vidas. O impacto sereno do amor de Deus na vida dos discípulos de Cristo pode trazer o bem e a paz para a nossa sociedade tão sofrida e sem perspectivas. Pode refrear a maldade e a injustiça por meio de transformação do caráter. Pode devolver a alegria perdida diante do medo da morte por causa da esperança de vida eterna prometida pelo próprio Jesus Cristo. Ser sal e salgar é ser autêntico discípulo de Jesus Cristo, é compartilhar com outros o bem e o conhecimento recebidos de Deus em Cristo por sua abundante graça. É resistir e promover a resistência ao pecado que nos assedia em favor de uma vida de obediência e testemunho. Será que nós temos consciência da missão de sermos cristãos? Será que haverá tempo para quem está se tornando insípido voltar a ser saudável? Se a parábola do sal mexe com você, ainda há tempo de procurar o Senhor e se dispor a ser o bom sal e salgar a sua vizinhança por meio de sua vida. Pense nisso.